Algo muito interessante quando nós falamos em Japão é a correlação entre artes marciais e artes performáticas, as artes do corpo. Certamente temos relações outras com questões de espiritualidade, questões meditativas, questões correlatas à capacidade de realizar de uma maneira plena. Não basta apenas você produzir um produto, um vaso, um arranjo de flores, não basta apenas ter uma pintura. É necessário que essa pintura tenha uma correlação com outro tipo de profundidade, que seria o extrapolamento da percepção da individualidade. É a correlação de você, não isolado da existência, mas você pleno na existência, ou seja, uno com um universo, uno com a realidade. Nesse ponto, a linguagem que se criou para poder alcançar esse entendimento de realidade é uma linguagem que passa por uma ideia de utilização da imaginação e da propriocepção, intero e esterocepção, muito específicas. Sobre um certo aspecto, quando se falado hoje no Ocidente, devido aos avanços das pesquisas acadêmicas, da ciência, da morfologia, da fisiologia, um certo entendimento de você ter uma linguagem específica para poder alcançar um entendimento de si quanto corpo, ou seja, a questão da didática, onde você divide ossos, músculos, ligamentos, tendões, vísceras, etc. Quando você pega a linguagem tradicional de treinamento de artes marciais, artes performáticas, você vai encontrar uma diferença dramática. Por exemplo, Noguchi Sensei ele vai falar sobre a sensação de ter um peixe, as suas vísceras, os seus ossos, os seus músculos, serem como peixes nadando dentro do invólucro que é a pele. Você vai pegar um artista de Butô, de uma dança da vanguarda japonesa que surge na década de 1950, a partir da criação de Tatsumi Hidikata. Você no Butô, Kazuo Ono, ele vai falar sobre um linguado que desliza por dentro de você. Então dançar seria responder a esses movimentos desse linguado, hirame, que circula dentro de você. Você vai ter no próprio treinamento do Butô a sensação, a percepção de formigas subindo por meio da sola dos seus pés e percorrendo o seu corpo e preenchendo o seu corpo como um todo. E a sensação desse movimento, dessa atividade, como sendo uma certa ativação. Numa linguagem mais específica de Hidikata, ele fala de um corpo morto, quando bactérias, micróbios, vermes, eles consomem esse corpo e esse corpo continua se movendo. Sobre vários aspectos, o que nós temos ali é o entendimento de que existe não apenas o comandar o movimento, mas sentir o movimento. A consciência não comanda o movimento, a ciência reconhece o movimento. Numa ideia de Munenori Yagyu, numa correspondência, onde vai se discutir a arte da espada, ou a espiritualização da arte da espada, se fala muito claramente sobre a mente que se fixa em algo, a mente que tenta comandar, ou a consciência que tenta descobrir ou adivinhar a realidade. Fala, se a minha mente ficar presa na ponta da espada ou no cabo da minha espada, no momento em que vier o ataque, e esse ataque não estiver correspondendo à ação que eu tentei adivinhar, que eu tentei prever, o tempo que eu vou demorar para o ajuste vai me levar a ser cortado. Então, existe uma percepção de que a ideia do comando, da antecipação do comando, é um mecanismo que leva você a estar fora do tempo da realidade, perder a unicidade com o tempo, ou não ter mai, não ter a consciência do espaço intervalar. O que é o espaço intervalar? Maai, ele tem essa relação muito forte, porque se eu planejo um movimento antes, eu posso até pensar que eu estou no meio, mas eu estou no meio de algo já definido, e a realidade não é predefinida. Então, isso acaba me aprisionando em uma única via da existência, e não na probabilidade, na possibilidade plena do existir. Dentro das artes, seja as performáticas, as artes marciais, seja as artes de espiritualização, um dos pontos cruciais é não estar apegado à previsão anterior e nem à previsão de como será o final.
Maai é justamente isso, nas artes marciais, é segurar uma espada não prevendo o que vai vir de lá, tentar adivinhar o começo do outro, e não prever o final, a minha morte, a morte do outro, corte ou não corte de um ou de outro. Nas artes performáticas nós temos uma condição também muito parecida. Se, por exemplo, um artista da dança, um artista da performance, um artista do corpo, ele já prevê o movimento que vai vir depois, o que está acontecendo é que ele tirou de si a possibilidade de estar na realidade interagindo dentro de Maai, no espaço intervalar. O que ele fez é um plano anterior, ou seja, ele está preso no passado, apesar de pensar o futuro. Dentro das artes de espiritualização, ou seja, as artes que dizem da unicidade mente e corpo, da unicidade com o universo, no momento em que você tenta prever, o que vai acontecer, ou tentar agir de um determinado modo para que aconteça algo previsto, o que acontece também é que você se prende a uma realidade limitada, a uma única linha do existir. Ou seja, você está preso a si mesmo e não mais na interação plena com a realidade do universo ou a unicidade com o universo. Vários tipos de treinamento passam por isso, mas esses treinamentos eles estão correlacionados com a capacidade que você vai buscar da didática, capacidade da didática de quem instrui, em tirar de si a ideia do comando, mas muito mais a ideia da percepção. Usando o exemplo do Butô, as formigas, e sentir as formigas andando, no começo eu quero mandar as formigas andarem. Mas quanto mais formigas sobem pela sola dos pés por dentro da pele, quanto mais, o reconhecimento de um caos, ou eu não consigo mais dar um comando e comandar cada uma das formigas, eu devo sentir todas. E, de algum modo, mergulhar a minha consciência, mesmo tendo o comando didático, mergulhar a minha consciência na percepção, no reconhecimento de algo. Por que formigas e por que não fadas? Porque, termo geral, é muito discutível se fadas existem e elas vão entrar, mas, termo geral, mesmo que seja por fora da pele, muitos já sentiram formigas, abelhas, insetos caminhando sobre a pele. Então, é uma sensação reconhecível, em que existe a possibilidade de replicação da percepção como micromovimento de um modo efetivo.